Bom, agora vamos falar sobre fusão e solidificação. As substâncias cristalinas, as substâncias que têm estrutura cristalina, elas fundem e solidificam em temperatura bem definida. A água, por exemplo, vai sofrer fusão à pressão normal na temperatura de 0 graus Celsius, ok? Então, durante a fusão, a quantidade do sólido diminui e a de líquido aumenta, sem que a temperatura modifique. Isso é um ponto bem importante, tá? Durante o processo de mudança de fase, a temperatura não aumenta. Então, se você pega 200 gramas de gelo e aí você quer fazer esse gelo sofrer transição para água, até que todas essas 200 gramas de gelo vire 200 gramas de água ou 200 ml de água líquida, a temperatura vai continuar em 0 graus Celsius, ok? O mesmo vai acontecer na solidificação. Se você retirar calor dessa substância, ela vai voltar para a fase sólida, ok? A fase líquida e a fase sólida, elas são bem nítidas e bem distinguíveis. Você sabe o que é sólido e o que é líquido. As substâncias amorfas. O que são substâncias amorfas? São aquelas substâncias que não têm a estrutura cristalina, que não tem aquela estrutura que se repete, como a cera e o vidro. Elas vão se solidificar e se fundir num intervalo de temperatura. Então, a cera, a parafina, o que acontece durante a fusão? Primeiro ela amolece gradativamente, aí vira uma pasta e depois ela vira líquido. Isso vai acontecer durante um intervalo de temperatura. Aqui a gente não vai falar sobre substância amorfa, a gente vai falar só sobre substâncias cristalinas, tá? Então, todas as substâncias, ao fundir, absorvem calor e ao solidificar, liberam calor. Então, para passar de sólido para líquido, elas absorvem calor e para passar de líquido para sólido, elas liberam calor, tá? E nós vamos falar de substâncias cristalinas. Para elas, várias proposições. A temperatura de fusão, solidificação depende da substância e da pressão externa. Então, cada substância vai ter a sua e se eu mudar a pressão, vai mudar essa temperatura. Durante a fusão, solidificação, mantida a pressão constante, a temperatura permanece constante. Então, aquilo que eu falei, enquanto as 200 gramas de gelo não se transformar em 200 gramas, 200 ml de água líquida, a temperatura não vai se modificar, ok? Mantida a pressão constante, por unidade de massa, uma substância absorve uma determinada quantidade de calor durante a fusão e libera uma quantidade de calor igual na solidificação. Ou seja, a quantidade de calor que eu preciso absorver para passar de sólido para líquido é igual à quantidade de calor que eu preciso liberar para passar de líquido para sólido, ok? Então, essa quantidade de calor trocada por unidade de massa, isso é muito importante, por unidade de massa, durante a fusão, solidificação é chamado de calor latente. Então, a quantidade de calor que a gente tinha quando mudava a temperatura era chamado de calor sensível. A quantidade de calor que a gente tem quando muda de fase é chamado de calor latente, e a gente vai representar pela letra L maiúscula. A quantidade de calor latente de fusão, que eu vou colocar um L e um Fzinho aqui para dizer que é de fusão, ela é positiva. Por que ela é positiva? Porque na transição de sólido para líquido, ela precisa absorver calor. Então, essa quantidade de calor é positiva. Na solidificação, eu preciso liberar calor. Então, essa quantidade de calor é negativa, ok? Para uma mesma substância, para a mesma pressão, o calor latente de fusão e de solidificação são iguais, exceto pelo sinal. O que isso significa? A mesma quantidade de calor que eu preciso para passar de sólido para líquido é igual à mesma quantidade de calor que eu preciso para passar de líquido para sólido, exceto o sinal, ok? Muito bem. Esse calor latente de fusão, ele é tabelado, é conhecido assim como calor específico, então cada substância tem o seu. A temperatura de fusão também, fusão solidificação, ela é conhecida, ela é a mesma se eu tô
na pressão ambiente, né? A pressão normal de 1 atm. Então, a água, por exemplo, a pressão normal de 1 atm, ela vai fundir a 0 graus e o calor latente é de aproximadamente 80 calorias por grama. O que isso significa? Isso significa que para cada grama de água eu preciso fornecer uma quantidade de calor de 80 calorias, ok? É isso que significa esse calor latente, certo? Aí o alumínio tem o seu, tem a temperatura de fusão e assim por diante, tá? Isso é conhecido, tabelado, cada substância tem o seu, certo? Muito bem. Fusão. A quantidade de calor trocado durante a fusão vai depender da massa da substância e do calor latente da substância, tá? Então, a quantidade de calor trocada durante a mudança de fase vai depender da massa do objeto e do seu calor latente, tá? Então, anotem os nomezinhos aí. Isso daqui é calor, quantidade de calor, massa e calor latente. Esse calor latente tabelado, a massa do objeto que o problema te dá e a quantidade de calor que você vai fornecer ou retirar para que toda essa massa se transforme de líquido para sólido ou de sólido para líquido, certo? Muito bem. Um ponto bem importante, influência da pressão na fusão-solidificação. Bom, a gente viu que com o calor absorvido as partículas aumentam a energia cinética, ocupando um espaço maior no estado líquido do que no estado sólido, ou seja, aumenta de volume. Então tá, quando a gente fornece calor, quando aumenta a temperatura, aumenta o volume. Mas algumas substâncias acontece o contrário, né? Algumas substâncias, quando a gente aumenta a temperatura, diminui o volume, certo? Isso é o comportamento anômalo da água, que provavelmente a Ximena explicou para vocês. Se ela não explicou, vocês entrem em contato comigo, que daí eu explico, tá? Então, com a água entre 0 e graus Celsius, acontece o inverso. Ao invés de aumentar o volume quando a gente aumenta a temperatura, ela diminui o volume quando a gente aumenta a temperatura, entre 0 e graus Celsius, tá? E é isso que é o responsável por manter a vida nos lugares mais frios, certo? Se não fosse isso, não teria mais vida no nosso planeta, nesses lugares frios, pelo menos, né? Então, por que isso acontece? Isso acontece por causa da estrutura atômica desses materiais. A água, por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó. Quando a água está na fase sólida, ela deixa esses espaços vazios aqui, ó, esses espaços vazios, né, em brancos. E aí isso vai fazer com que o volume seja maior aqui do que aqui, o que é ao contrário do normal, né? Quando a gente aumenta a temperatura, geralmente aumenta o volume. Mas aí existem esses objetos que são chamados de exceções, como a água, que acontece o inverso, tá? Então, a gente vai ter dois comportamentos de acordo com isso que acontece, se ele aumenta ou diminui o volume quando a gente fornece calor, tá? Então, as substâncias que aumentam o volume quando ocorre fusão, solidificação, quando a gente aumenta a pressão, ela vai aumentar a temperatura de fusão, ok? Então, a temperatura de fusão deixa eu ver lá na tabela, aqui. A temperatura de fusão do alumínio é 660 graus Celsius na pressão de 1 atm. Se eu aumento a pressão, vai aumentar essa temperatura, ok? Já no caso da água, das substâncias como a água, o ponto de fusão vai diminuir quando eu aumento a pressão, ok? Então, prestem atenção aqui. Aqui nós temos um gráfico da pressão pela temperatura. Aqui nós temos a fase sólida e aqui a fase líquida. Essa linha aqui é a linha de transição de sólido para líquido. Para a maioria das substâncias, aquelas que aumentam o volume quando aumenta a temperatura. Para a maioria dessas substâncias, quando eu aumento a pressão, aumenta a temperatura de fusão, ok? Para substâncias como a água, que são as exceções, acontece o inverso. Quando eu aumento a pressão,
diminui a temperatura de fusão. Então, no caso da água, que vai fundir a 0 graus, se eu aumento a pressão para 2 atm, por exemplo, a temperatura de fusão não vai mais ser 0 graus, vai ser menor do que 0 graus, ok? Muito bem. E o que acontece na vaporização? Então, falamos agora sobre fusão, solidificação, agora vamos falar de vaporização, certo? O que é vaporização? A passagem da fase líquida para a fase de vapor. Bom, todo mundo sabe que a água entra em ebulição na temperatura de 100 graus Celsius, certo? Mas o que explica o fato da pia ficar seca se a gente deixa ela molhada durante a noite? Por exemplo, você deixa a pia molhada, você lavou a louça e deixou a pia molhada lá. Por que ela amanhece seca? Será que essa água que está na pia também sofreu ebulição? Na verdade, o processo de vaporização acontece por dois processos. Ebulição pode acontecer por dois processos: ebulição e evaporação, certo? O que é evaporação? A evaporação é uma passagem lenta do estado líquido para o estado de vapor, sem a necessidade de uma fonte de calor. Então, a água na pia. Você deixou lá a água na pia e as partículas vão passar naturalmente do estado líquido para o estado gasoso. Por que isso acontece? Aquelas partículas que têm maior energia cinética, que ficam na superfície do líquido, elas conseguem escapar desse líquido e aí começa a fase a passagem para a fase gasosa. Isso acontece naturalmente, certo? Fatores que influenciam na rapidez da evaporação. Líquidos voláteis evaporam mais rápido, como o álcool. O álcool, ele é bem volátil, então se você deixar um vidro de álcool aberto, ele vai evaporar bem rapidinho. O aumento da área superficial livre do líquido favorece a evaporação. Então, se você derramar água numa superfície, ela vai evaporar mais rápido do que se você deixar ela dentro de um prato. O aumento da pressão sobre a superfície livre do líquido dificulta a evaporação. Então, se você deixar um prato, por exemplo, em cima da pia, em cima daquela água, aquela região onde estava o prato, porque tem um aumento de pressão por causa do prato, ela não vai sofrer evaporação, ou se sofrer, vai ser mais difícil, certo? Então, a evaporação é um processo lento, uma passagem lenta do estado líquido para o estado gasoso. A evaporação é ela que explica por que as roupas secam no varal e por que quando a gente vai na praia e fica, mesmo sem se secar com a toalha, a gente acaba se secando, né? O corpo acaba se secando, porque as gotas de água do nosso corpo evaporam, certo? E o processo de ebulição. O que é o processo de ebulição? Ele é uma passagem turbulenta da fase líquida para a fase gasosa ao receber calor de uma fonte. Então, a água na chaleira em um fogão, por exemplo, ela precisa ter uma fonte de calor direta, como a chama do fogão ali, tá? Então, para uma substância pura, o que é uma substância pura? Composta por uma única molécula, como a água, H2O. Se vale a afirmação, se a pressão externa é mantida constante durante a ebulição, sua temperatura é mantida constante, independente da quantidade de calor fornecido. A mesma coisa lá da fusão, tá? Enquanto está acontecendo a ebulição, a temperatura não muda. Então, a gente sabe que a temperatura, a gente sabe que a água evapora, entra em ebulição a temperatura de 100 graus Celsius. Então, enquanto todo o líquido não passar para a fase gasosa, a temperatura daquela água vai ser de 100 graus Celsius. Por isso que muitas vezes, quando começa a ferver a água, a mãe abaixa o gás, né? Abaixa o fogão. Por que ela faz isso? Porque aquela quantidade de calor que está sendo fornecida não vai fazer com que a água aumente mais a temperatura, só vai fazer com que a água passe do estado líquido para o estado gasoso, ok? Muito bem. Bom, antes de iniciar a ebulição, quando se fornece calor para um líquido, aumenta a energia cinética das partículas, ou seja, aumenta a temperatura.
E aí, aumentando essa agitação, elas vão começar a se bater e elas vão querer sair dessa agitação, né? Sair desse sufoco ali que elas estão acontecendo. E aí elas começam a fugir do líquido, escapar do líquido e começam a passar para a fase gasosa. Primeiro começa a surgir bolhas de vapor nas paredes do recipiente, indicando o início da ebulição. A partir daí, o calor fornecido não vai mais fazer com que a temperatura aumente, só vai fazer com que rompa a ligação entre as partículas para que elas fujam do gás, ok? Por isso que a temperatura não aumenta, porque o calor fornecido só rompe as ligações, não faz com que aumente a temperatura. Na ebulição, qual é a influência da pressão na ebulição? Aumentando a pressão externa sobre o líquido, aumenta a temperatura de ebulição. Diminuindo a pressão, diminui a temperatura de ebulição. Então, aqui nós temos um gráfico da pressão pela temperatura. Aqui é líquido, aqui é vapor. Quando você aumenta a pressão, aumenta a temperatura de ebulição, ok? Então, se você aumentar a pressão para 2 atm, por exemplo, a água vai ferver numa temperatura maior do que 100 graus, certo? Então, a temperatura de ebulição varia com a altitude, porque com a altitude varia a pressão, certo? Então, no nível do mar, em Florianópolis, por exemplo, onde a altitude é 0, a água vai ferver a 100 graus. Em Lages, aumenta a altitude. Se aumenta a altitude, o que acontece com a pressão? Diminui a pressão. Então, diminui a temperatura de ebulição. No Morro da Igreja, em Urubici, onde a altitude é 1.822 metros, a pressão vai ser menor, então a água vai ferver a 94 graus. Ok? Muito bem. Uma panela de pressão. Como que funciona uma panela de pressão? Ela faz com que os alimentos se cozinhem mais rápido porque aumenta por causa da pressão? Na verdade, isso acontece porque lá dentro da panela de pressão, a pressão é maior. E aí, se a pressão é maior, a pressão é em torno de 2 atm. Se a pressão é maior, a temperatura com que a água ferve é maior. A água vai ferver a 120 graus. Então, como a temperatura lá dentro está maior, por isso que cozinha os alimentos mais rápido, certo? Agora, no vácuo. O que acontece no vácuo? No vácuo não tem pressão nenhuma. Então, o líquido vai sofrer ebulição instantaneamente, certo? Porque não existe dificuldade nenhuma da passagem das partículas do estado líquido para o estado gasoso. Quando a gente estava na escola presencial, eu mostrava no laboratório uma experiência disso. Eu vou procurar uma simulação ou um vídeo que mostre isso e aí eu coloco aqui para vocês, certo? Muito bem.